Sejam bem-vindos, em primeiro lugar. Estamos seguindo este livro aqui, O Espírito Santo de Sinclair Ferguson. Nós tratamos, semana passada, sobre o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E hoje nós vamos continuar falando sobre o dom do Espírito. A primeira aula foi uma introdução, a segunda aula foi sobre o Espírito Santo e sua história, traçando no Antigo Testamento especialmente a revelação acerca do Espírito Santo. E nós lembramos de Warfield, que falou sobre o Antigo Testamento sendo como uma sala ricamente ornada de uma forma suntuosa, que quando Cristo chega, a luz ilumina e enche a sala, e as coisas que eram mais difíceis de enxergar no Antigo Testamento, de repente, nada muda, nada é acrescentado, mas de repente fica mais claro em Cristo. Tudo em Cristo chega ao seu cumprimento e seu ápice. Depois, nós começamos hoje, então, com o próximo assunto, que é o dom do Espírito. Vocês também se lembram que na terceira aula eu falei sobre o Espírito de Cristo, que o Espírito Santo estava atuante desde a conceição de Cristo até a sua morte na cruz, sua ressurreição. Então nós traçamos os três estágios na sua vida. Vamos continuar então, e falamos sobre Pentecostes hoje à noite. Pentecostes, quando o dom do Espírito é dado à igreja, Pentecostes marca a transição da antiga aliança para a nova aliança. Quando Cristo chegou aqui, ele realmente colocou uma marca na história deste mundo, uma marca que divide a história deste mundo em duas partes. E não é por acaso que até recentemente os historiadores falavam sobre as datas antes de Cristo, AC, e depois de Cristo. Hoje em dia, os historiadores estão usando outras maneiras de se referir. Eles falam sobre a Era Comum e antes da Era Comum. Eu não sei porque eles chamam a Era Comum de Era Comum, mas eles também usam, mesmo usando outras palavras que não levam em consideração, levam em conta o nome Jesus, Cristo, mesmo assim eles usam a mesma data, que é mais ou menos perto do nascimento do nosso Senhor. Então, até os ímpios, mesmo fugindo do nome Cristo, estão dividindo a história em antes e depois da vinda de Deus em Jesus Cristo nesta terra. Então, quando Jesus veio, sua vida, seu sofrimento, sua morte, sua ascensão, tudo isto está proclamando uma mudança radical, uma transição de uma antiga dispensação para uma nova. Ele é o cumprimento de toda a lei e os profetas, como ele diz aos discípulos quando eles estão andando no caminho para Emaús. A Bíblia fala, por exemplo, em 2 aos Coríntios 6, verso 2, usando linguagem que reflete esta mudança, este tempo de transição radical entre uma para outra dispensação. Citando o profeta Isaías, Paulo fala: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. E Paulo acrescenta: eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. O apóstolo Paulo está plenamente consciente que é agora que esta verdade está sendo cumprida. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, que fala o seguinte: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo aqui, plenamente consciente que estamos nos últimos dias, depois da vinda de Jesus, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o derramamento do Espírito Santo, inicia os últimos tempos, os últimos dias, os fins dos séculos. Então,
nós vamos considerar, primeiramente, o testemunho de Lucas, em segundo lugar, o testemunho de João. São testemunhos distintos, diferentes, mas harmoniosos, né? Harmoniosos. Eles não se contradizem, mas o Lucas e os evangelhos sinópticos, vocês dizem em português, abordam de uma certa forma, e João sempre aborda um pouco diferente do que os outros três evangelistas. Vamos para Lucas em primeiro lugar, porque Lucas também tem escrito Atos, então nós temos não somente o evangelho dele, mas também o livro de Atos. Lucas nos apresenta ensino sobre Pentecostes como tendo várias facetas. Mas uma coisa central que devemos entender é que Pentecostes é um aspecto da obra de Cristo. É muito importante isso. Cristo, a Bíblia de uma forma repetida, nos afirma, é aquele que tem a preeminência. Nele todas as coisas existem e hold together. Todas as coisas estão subsistem nele. Se tira Cristo do universo e tudo vai implodir, tudo vai desaparecer. É em Cristo que tudo existe. Ele, pela palavra do seu poder, ele mantém todo o universo em existência. Então, também Pentecostes não tem significado nenhum. Nós não podemos entender Pentecostes afastado ou fora de Cristo. Impossível. Nós lembramos da última aula sobre os 3 estágios na vida e ministério de Jesus Cristo aqui na Terra e a ação do Espírito Santo em cada estágio. A conceição e infância. Deixa eu ver aqui. Como? Onde estou aqui? Não, mas deveria ser nascimento e infância. Eu errei. Rapaz, eu acho que foi a primeira vez este ano que eu cometi um erro. Mas, nascimento, pelo menos a primeira vez que eu estou percebendo. Nascimento e infância, batismo e ministério, e ressurreição e ascensão, esses 3 estágios. Mas agora, com Pentecostes, um novo estágio está se iniciando no relacionamento entre Cristo e o Espírito Santo. Porque Cristo, ele cumpriu todas as Escrituras. E agora ele possui o direito de enviar o Espírito Santo. Veja Lucas 24, 44 até 49. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo que devia estar escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja o que está acontecendo aqui. Jesus, ele abre o entendimento. Veja como ele, uma marca da sua divindade aqui, ele tem poder para abrir o entendimento. E ele lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, coisa que em outro lugar o apóstolo diz: o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque só o homem espiritual pode entender as coisas espirituais, pelo Espírito. Né? Aí que Jesus está capacitando pessoas para entender as coisas espirituais. Isso mostra mais uma vez a conexão entre Cristo e a obra do Espírito. E ele mostra que toda a Sagrada Escritura até este momento, que é o Antigo Testamento, não é? Não tem Novo Testamento ainda. Fala sobre ele, sobre sua morte, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. E também falam em seu nome, verso 47, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Isso é uma coisa que o Antigo Testamento ensina claramente,
que o evangelho não é limitado, restrito para Israel, mas vai ser pregado a todas as nações. Os dispensacionalistas dizem que Deus, quando Jesus não deu certo, quando não deu certo mandar seu filho, quando o povo de Israel não deu certo, então Deus foi para o plano B e pregou as nações para ter a igreja como um plano alternativo. Mas a Bíblia aqui mostra claramente que desde o Antigo Testamento isso sempre foi o propósito de Deus. Não foi um plano B, não. Que ele tinha o propósito de pregar estas boas novas a todas as nações, como consequência da obra de Jesus na cruz. E veja o verso 48, os apóstolos são testemunhas dessas coisas. E eles devem testemunhar, mas como? No poder do Espírito Santo. Verso 49, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, como consequência de ter cumprido todas as coisas da sua obra expiatória na cruz, Cristo agora tem o direito de derramar ou enviar o Espírito prometido. Então, ele diz aos discípulos que ele vai fazer isto. Bom, vamos considerar esse Espírito e fogo. Vamos abrir Lucas 3, 16 e 17, por favor. E ler, alguém? Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas veio o que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-me das correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ela a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo sem juízo. Bom, nesse contexto, nós temos João fazendo uma comparação entre o batismo dele e o batismo do Messias, que o batismo de João é com água e o batismo do Messias é com o Espírito Santo e com fogo. Agora, no contexto, especialmente à luz de verso 17, o batismo de fogo não é necessariamente aquilo que muitas pessoas acham hoje em dia, aquele fogo de movimento na igreja, mas neste contexto é um fogo de juízo. Queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o batismo de Espírito Santo é transformar pecadores indignos em filhos de Deus. Veja a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, por exemplo. E o batismo de fogo sendo caindo com juízo sobre aqueles que não são convertidos, mas continuam em sua rebeldia. Queimará a palha em fogo inextinguível. Agora, quando nós vamos para o segundo livro de Lucas, segundo de Lucas, capítulo 1, que nós chamamos de Atos, nós lemos no verso 5 o seguinte, Atos 1, 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora, Jesus só fala aos discípulos sobre o batismo do Espírito Santo. Nós podemos ouvir aqui um eco de Lucas 3, não é? João batiza com o quê? Com água. E tem um outro batismo, que é o quê? Batismo com o Espírito Santo. Só o que está faltando? O fogo está faltando, não é? Por quê? Bom, a quem Jesus está falando aqui? Ele está falando aos seus discípulos, não é? Que são pessoas crentes, não é? E o fogo é o quê? O batismo com fogo é juízo. O juízo sobre os discípulos não vai cair sobre eles. O juízo sobre os pecados dos discípulos não vai cair sobre eles, porque caiu sobre quem? Sobre Jesus, não é? Então, ele foi batizado com fogo da ira de Deus em nosso lugar, nós que somos crentes. O fogo caiu, o fogo infernal da ira de Deus caiu sobre Jesus. Nós temos uma referência em Lucas 12, 49 até 50. Leia, por favor.
Temos que ir muito rápido porque tem muita coisa hoje à noite. Vim lançar fogo na terra, e esse que mais quero, já está acendo. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustia até que venha a cumprir-se. Ok. Então, mais uma vez, o fogo que ele lança sobre a terra, nós podemos ver, nós não temos tempo, mas no contexto é um fogo de juízo. Jesus veio para separar trigo de joia. Ele veio separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Ele veio separar. Não é aquele Jesus light que tem hoje em dia, que veio porque ele gostaria de amar todo mundo. Não, ele veio trazer uma espada. E o Jesus light da igreja moderna não sabe o que fazer com uma espada. Ele só sabe falar coisas tais como, eu amo todo mundo. Então, me diga, alguém que ama todo mundo, ele vai fazer o que com a espada? Ele não sabe usar. Mas Jesus é o grande juiz também, que da sua boca sai uma espada cortante de 2 gumes. Então, Lucas não menciona em Atos, em seu segundo livro, esse aspecto de fogo, porque o fogo da ira, do juízo de Deus esmagou Cristo na cruz, em vez de nos esmagar para sempre no inferno. Agora, o fogo no dia de Pentecostes, Ferguson diz, talvez seja uma lembrança disto. Veja no verso 3 de capítulo 2 de Atos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, não diz que eram de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ele diz, eu estou citando ele, é uma lembrança que este batismo é de poder gracioso e não de poder destrutivo por causa do juízo que Cristo sofreu por nós. Também tem no Antigo Testamento o fato que muitas vezes a presença de fogo é algo que lembra, que representa a presença do Santíssimo Deus. Não é Moisés e, como se chama aquela coisa? A sarça ardente? Ardente. Ok. Vocês usam a palavra sarça assim todo dia ou só? Sim, mas vocês usam todo dia essa palavra? Uma vez por semana? Nunca? Tudo bem, ok. Eu nunca ouço esta palavra. Assim, não visito ninguém e diz, veja meu jardim, tem várias sarças aqui. Eu nunca ouço esta palavra, então não sei porque ainda é usado na tradução. Mas tudo bem. Tem outra palavra mais comum para pessoas mais simples como eu? Uma planta, Arbusto, Arbusto, ok. Pronto. Vamos continuar. Veja, por exemplo, por favor, vocês que têm o livro, que na página 79 tem uma nota de rodapé, que é uma nota de rodapé órfã, né? Que você não sabe onde deve estar. De fato, a nota de rodapé de página 79, você tem que colocar na página 77, ok? Só esses são mistérios desse livro, ok? Aí, você tem aqui, promessa cumprida, deve ter um pequeno depois da palavra paixão, ok? Agora, só vocês estão sabendo disso. As outras pessoas no Brasil que têm esse livro não sabem disso, não. Ok? Só vocês, porque vocês vieram para a sala de leitura aí, o Projeto dos Puritanos. E se você não tem um livro, você não pode corrigir. Promessa cumprida. Atos 2, 33 mostra o significado do Pentecostes em termos do Deus triuno cumprindo seu plano. Leia, por favor, Atos 2, 33 e enfatize, por favor, as pessoas da Trindade, quando você está lendo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Bom, isso foi uma ênfase sobre promessa e destra e alguns verbos, mas leia de novo, enfatize os nomes de Deus, por favor.
dessa de Deus, sim. Ok, muito bom. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Bom, ok. Muito bom. Agora, quem é o sujeito dos verbos aqui? Quem derramou? Pronto. Então, Cristo está a descer de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou o Espírito Santo. Então, nós temos aqui a Trindade cooperando, como sempre, todas as pessoas da Trindade ativas nesta obra de redenção, neste evento significativo na história da redenção. Deus está cumprindo o seu plano. E é verdade que aqui no dia de Pentecostes está sendo cumprido, ou estão sendo cumpridas, as promessas profetizadas acerca da nova aliança no Antigo Testamento. Por exemplo, em Ezequiel 33, Deus fala que ele vai habitar no seu povo. Vamos lá, Ezequiel 33, rapidamente, verso 25 até 26 e 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Bom, Ezequiel fala muito sobre a renovação, ou sobre a nova aliança, e nós vemos aqui um tema repetido no Antigo Testamento sobre a nova aliança, que vai ser uma aliança na qual, um pacto no qual Deus vai dar um outro coração para o seu povo, e ele vai escrever sua lei sobre seus corações. E vai fazer o povo amar e andar nos seus estatutos. Só abrindo parênteses aqui, no verso 25, nós vemos que o conceito de aspersão na Bíblia inclui o significado de purificar, que é um aspecto também do batismo. Bom, continuando, Gálatas 3,14, esta vez no Novo Testamento, para vocês que ainda estão memorizando a lista. Gálatas 3,14, alguém pode ler? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pronto, então a bênção de Abraão chegasse aos gentios, vocês se lembram que Deus fala já no Antigo Testamento, em Gênesis, que por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é a bênção de Abraão, que vai chegar aos gentios, a todas as famílias da terra. Então, isto está acontecendo no dia de Pentecostes. É um momento quando Deus está publicamente declarando: eis que o momento chegar, o dia chegou, o momento oportuno chegou para o cumprimento dessas promessas. O povo de Deus vai ficar cheio do Espírito, vai ter um novo coração, a lei escrita nos seus corações, e os gentios também podem ser incluídos nesta bênção. Agora, tudo isso é verdadeiro, é verdade. Mas não é a coisa mais significativa. Tem algo ainda mais importante que está acontecendo, ou que devemos realçar ou frisar aqui. Porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo não foi prometido ao povo de Deus ou aos gentios, que eles também poderiam participar, mas, em primeiro lugar, o Espírito Santo foi prometido a Cristo. Isso é importante. Tudo sempre vai por meio de Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo vem de Cristo. Ele é o centro de tudo que existe. Ele é o centro da história. Ele é o centro da realidade, do universo, da obra de Deus. Ele tem a preeminência. Isaías 52, verso 15, por favor. E alguém já pode ler, ou já pode abrir em 53, 12 para pouparmos tempo. Isaías 52, 15. Leia, por favor. Assim, como lhe farão muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram
entenderão. Ok. Então, falando aqui sobre o servo que vai ser exaltado entre as nações e perante os reis da terra. 53:12, por favor. Por isso eu lhe darei muito com a sua parte. Por isso eu lhe darei muito com a sua parte. E com poderosa partilharei do esposo, porquanto derramou a sua alma na roda. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos de seus transgressores. Bom, aqui o profeta está falando, ou está realçando um tema que nós temos repetido não somente no Antigo, também no Novo Testamento. É o tema de Cristo, depois do seu sofrimento, sendo exaltado e sendo o vitorioso, Cristo vitorioso. Salmo 110 fala sobre Cristo como o rei guerreiro, vitorioso, um rei messiânico. E o Paulo, por exemplo, falando aos Filipenses no capítulo 2, ele fala sobre a humilhação, o sofrimento de Cristo e diz, por esta causa, como consequência desta obra, agora ecoando Isaías, aqui em outros lugares, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está sobre todos os nomes. Ele agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mostrado, manifesto em toda a sua glória por causa daquilo que ele fez e conseguiu na cruz. Então, uma parte deste despojo que ele podia repartir, porque um rei vitorioso, na antiguidade, esse conceito, quando nós não temos isso mais, o nosso presidente não sai por alguns dias para Venezuela para acabar com o exército deles e trazer de volta o ouro e as riquezas de Venezuela. Isso não acontece mais, normalmente, hoje em dia. Mas naquela época acontecia com frequência. Aí, esse conceito de um rei que saía para guerrear e batalhar e lutar contra o inimigo, ele venceu, ele chegava de volta e foi a maior festa. Paulo fala sobre esta procissão de vitória, e atribuindo a Cristo. Ele subiu às alturas, levando cativo o cativeiro e dando dons aos homens, porque é assim que o rei vitorioso fazia. Ele vinha com o seu exército, todos os escravos vencidos lá atrás, os reis humilhados, andando atrás do carro dele, e ele dando dons e presentes ao seu povo do despojo que ele tinha roubado, de fato, dos seus inimigos, ou conseguido, por meios lícitos de guerra e tal. Então, Jesus é apresentado a nós nas Sagradas Escrituras como o rei vitorioso que não venceu um reino aqui na terra, mas o reino de Satanás, e despojou o reino de Satanás. Então, ele sobe às alturas e um dos presentes que ele dá para festejar e celebrar sua vitória, ele recebe do Pai o direito de derramar seu Espírito Santo. Veja Lucas 24 de novo, e veja que ele diz, a gente já leu, então não vamos ler de novo, mas ele diz que eu vou mandar meu Espírito Santo. Isso é muito, muito importante. Vem dele porque ele tem o direito. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. É ele que faz. Então, Pentecostes tem uma ligação profunda e inquebrável. Nós não podemos esquecer essa ligação com Cristo. Assim é cumprido, por exemplo, a promessa de Salmo 2, verso 8, pede-me e eu te darei as nações por tua herança. Isso acontece quando Jesus sobe aos céus, ele se apresenta perante o Pai no santíssimo lugar real, porque o santo dos santos aqui na terra foi apenas um reflexo, do santíssimo lugar verdadeiro. E Jesus entra como um real sumo sacerdote no real santíssimo lugar, apresentando não o sangue de bode, mas o sangue dele mesmo, o seu sacrifício. E esse sacrifício é aceito e Jesus pode se
sentar à direita de Deus. Imagine o sumo sacerdote fazendo isso no templo. Nem tinha cadeira no templo, porque nunca o trabalho deles terminou. Não tinha lugar para sentar. Mas Jesus entra, já que foi feito o sacrifício uma vez por todos, não tem mais razão para entrar, sair, porque foi rasgado o véu e foi aberto o caminho para o pecador lavado no sangue de Cristo entrar na presença de Deus. Foi restaurada a comunhão entre pecadores e um Deus santo. E Jesus pode sentar à direita de Deus. E ele então recebe as nações por sua herança. Todas as nações agora podem vir e adentrar no único povo de Deus. Tudo isto acontece por meio do Senhor Jesus Cristo. Mais que nós estudamos a Bíblia, mais que nós ficamos maravilhados com a preeminência do Senhor Jesus Cristo. Leia, por favor, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Ok. Chegasse aos gentios como? Por Jesus Cristo. Ok, continue. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé em quê? Pela fé em Cristo, nós recebemos o Espírito de Cristo. Então veja sempre a centralidade de Cristo. A bênção vem aos gentios. Pentecostes marcou o dia quando Deus estava proclamando que também as outras nações podem ouvir o Evangelho. Por que foi que os apóstolos ou discípulos estavam pregando em tantas línguas diferentes? Foi um sinal que todas as nações podem ouvir o Evangelho de Cristo. Então, esta bênção para os gentios vem por meio de Cristo, e esta bênção para os gentios é recebida pela fé em Cristo. E como consequência desta bênção que vem por meio de Cristo, sendo recebida por meio de fé em Cristo, a consequência é que o Espírito de Cristo vem e é dado ao povo que crê. Então, a grande comissão para pregar o Evangelho ao mundo inteiro é no poder do Espírito. Voltando mais uma vez, Lucas 24, 49... E veja aqui que é o contexto de vós sois... Não, vamos para 47 primeiro. Em seu nome, em nome de Cristo, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, como um terremoto. E tem o epicentro. Aí o lugar onde começa... Aí, as ondas, porque um terremoto é ondas, não do mar, mas da terra. Está vendo? É isso. Aí, isso como você colocando deixando cair uma pedra na água, tem os ciclos que vão crescendo. E assim acontece com Pentecostes. De Jerusalém vai para todas as nações. Vós, discípulos, 48, sois testemunhas. Vocês vão testemunhar para todas as nações. Como? Revestidos do poder do alto. Então, o poder do alto vem para quê? Para que eles sejam testemunhas. Isso é o contexto. Para que seja anunciado o Evangelho. Bom, nova criação. Pentecostes também não somente fala sobre promessas cumpridas, promessas ao povo de Deus, promessas também referentes a Cristo e seu direito de derramar seu Espírito, mas também Pentecostes fala sobre uma nova criação. É o início de uma nova fase no plano redentor de Deus, é o início da nova dispensação, a nova aliança, o novo pacto, e também declara uma nova criação, uma criação renovada. Da mesma forma que em Gênesis 1, verso 2,
a Ruach Elohim, o Espírito do Senhor, Deus, estava pairando por cima das águas. Assim também, o que acontece no dia de Pentecostes é um vento impetuoso. Vocês se lembram que Ruach não é aquela brisa amena, quase uma tempestade, um vento forte, com poder. E nós temos isso no dia de Pentecostes, nos lembrando de Gênesis 1, verso 2. Continuando, juízo revertido. No dia de Pentecostes temos Babel desfeito. A confusão das línguas é desfeita, porque todo mundo está ouvindo o Evangelho em sua própria língua. Atos 2, verso 4. Você pode ler por si mesmo. O registro do evento do Babel é acompanhado por uma tabela das nações. Isso é importante. E veja Atos 2, verso 8 até 12. O Espírito Santo não coloca as coisas à toa ou de uma forma aleatória na Sagrada Escritura. Assim, ele coloca nos versos 8, 9, 10, 11 e 12 uma lista de nações, uma tabela de nações. E impressionante que lá em Gênesis, quando fala sobre Babel e a confusão das línguas, também tem, nesse contexto, uma tabela das nações. O poder do Espírito Santo é para capacitar os apóstolos a serem testemunhas de Cristo no mundo inteiro. Como nós já lemos em Lucas 24, e também Atos 1, verso 4, repete isso. É uma repetição, uma citação da mesma palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas também tem o cumprimento da profecia de juízo sobre o povo de Israel. Tem em Pentecostes o desfazimento de Babel. A palavra desfazimento existe? Existe. No dicionário existe. E vocês talvez não usam, mas está no dicionário. Eu chequei, eu verifiquei. É sério, existe. E mais útil do que sarça, né? Ninguém usa a palavra sarça. Desfazimento, muito mais prático. Também tem o cumprimento da profecia de juízo sobre o povo de Israel. E veja aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, não. Nós não temos tempo de entrar nesse assunto, mas você tem os textos lá, não é? Deixa eu ver aqui, juízo. Tem vários textos. Línguas são sinal de juízo. Paulo fala que as línguas são um sinal para os incrédulos e não para os crentes. Porque no Antigo Testamento, Deus disse, vocês são tão rebeldes, são tão teimosos, povo de Israel, que o dia vai chegar quando eu vou parar de falar com vocês em uma língua que vocês entendem. E eu vou falar a vocês em uma língua estranha. Se você estava naquela época numa cidade pequenininha no interior de Israel, e de repente um bocado de homens armados chegavam falando coisa que você não entendia, você iria fazer o quê? Celebrar, festejar, ou pegar suas pequenas crianças e se esconder debaixo da primeira rocha que você achava? Porque era um sinal de que tinha uma invasão de um exército estrangeiro, não é? E você iria correr para salvar a sua vida. Ouvir uma língua estranha era um sinal de juízo. Deus está permitindo que alguém esteja invadindo nosso país por causa da nossa rebeldia. Então Deus, continuamente, no Antigo Testamento, está ameaçando o seu povo que eles vão ouvir línguas estranhas. E isso acontece, de uma certa forma, em Pentecostes, porque o povo de Deus, Israel, rejeitou repetidamente seus profetas, seus mensageiros, e até matou o filho. Você se lembra da parábola, né? Aquelas pessoas que estavam cuidando da vinha. E finalmente mataram o filho. Ele é o herdeiro, né? Só que Jesus diz, vai ser tirado deles e dado a outras pessoas que vão dar os frutos devidos ao Senhor. Veja Mateus 21, verso 43, que fala sobre isso. Então, o que acontece, então, começando com Pentecostes, é que
o endurecimento que Paulo fala acerca desse endurecimento em Romanos 11 começa. O endurecimento sobre Israel até que o número dos gentios seja completo. Bom, esse assunto aqui é bem tratado, eu acho, no livro, a palavra final. Então, eu não vou demorar sobre isso. Pentecostes e Sinai. Como é em português? Sinai. Pentecostes e Sinai. Veja que nós temos várias coisas parecidas entre Pentecostes e Sinai. Isso é importante. No primeiro século, na mente dos judeus, tinha uma ligação muito forte entre Pentecostes e Sinai. Todo mundo sabe, não é? Que Pentecostes não é uma coisa do Novo Testamento. Assim, Pentecostes, quando nós pensamos em Pentecostes, nós pensamos sobre o derramamento do Espírito Santo. Sim, isso é do Novo Testamento. Mas o dia de Pentecostes era uma festa já existente entre o povo de Israel, que já é falado, por exemplo, em Levítico 23, se eu não me engano. Então, vamos ver aqui, Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Então, Pentecostes é algo que vem, que antecede o derramamento do Espírito Santo. Okay? Por causa do derramamento do Espírito Santo naquele dia, agora nós enchemos esta palavra com esse significado apenas. Mas tem uma história longa, começando logo depois do Êxodo, o povo já estava celebrando Pentecostes. O que era Pentecostes? Nós vamos falar um pouco adiante sobre isso. Mas veja, em primeiro lugar, que tem uma ligação muito grande entre Sinai e Pentecostes. Hebreus 12 fala sobre o dia no qual Deus deu a lei a Moisés. E o que tinha naquele dia? Bom, Hebreus 12 fala sobre isso. Tinha fogo, tinha vento, tinha Deus falando, proclamando a sua palavra. Então, no dia em Sinai, Moisés subiu o monte e desceu com a lei. E no dia de Pentecostes, Jesus tinha subido ao céu e desceu no Espírito para agora escrever a lei não em tábuas de pedra, mas nos corações do seu povo. Está vendo a ligação? Pentecostes, a palavra vem de uma palavra grega que significa quinquagésimo. O número 50, assim, 50 dias depois, é mais simples para mim. Porque em Levítico 23 fala sobre Páscoa, aí tinha o dia imediato ao Páscoa, começava a festa das primícias, ou quando o povo tinha que dar as primícias da colheita, e 50 dias depois tinha Pentecostes, que era a festa do final da colheita. E isso acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu no dia da Páscoa. Se ressuscitou no dia imediato ao sábado da Páscoa, como as primícias da colheita, decorrendo da sua obra. E 50 dias depois tem o dia de Pentecostes, que também é um domingo, um primeiro dia da semana, no qual o Espírito Santo é derramado. No deserto, o povo chegou no Monte Sinai mais ou menos 50 dias depois do primeiro Páscoa. E não tem nenhum texto na Bíblia que diz que foi no dia de Pentecostes, mas calculando pelos dados bíblicos que nós temos, ou foi no dia, ou foi muito perto do dia de Pentecostes que a lei foi dada. Então,
já que no Novo Testamento tem tantas ligações, tantas coisas parecidas, nós vemos uma conexão muito grande entre Pentecostes e Sinai. Jeremias 31 fala sobre isso, escreveu a lei sobre os corações. Romanos 8 fala sobre esta ministração gloriosa que excede a ministração do Antigo Testamento. E, segundo aos Coríntios 3, também fala coisas semelhantes. Eu acho que eu coloquei essas referências, não é? Não, eu não coloquei. Então você pode anotar se você tem uma caneta. Jeremias 31, verso 31 em diante. Romanos 8, verso 3. E segundo aos Coríntios 3, verso 7. Eu não sei se tem tempo, podemos entrar mais nesse assunto, mas vamos continuar agora. Significação da profecia. Pedro cita Joel, a profecia de Joel. E Pedro entende, quando ele cita essa profecia, ele está explicando o fenômeno que todo mundo está presenciando. Algumas pessoas estão achando que os discípulos estão embriagados. Porque o que está acontecendo aqui? Homens falando tantas línguas diferentes. E Pedro, para explicar este fenômeno, ele cita Joel, e Joel fala sobre todo mundo recebendo o Espírito para profetizar, não é? Ele fala, Joel 2, 28 em diante, nós podemos até ver aquilo que o próprio Pedro cita em Atos. Ele diz o seguinte: sobre os meus servos, sobre as minhas servas, verso 18, derramarei do meu Espírito naqueles dias e falarão em línguas. Não, ele não diz isso. Ele diz, e profetizarão. Só que ele está citando isso para explicar o quê? Para explicar o fenômeno de falar em línguas. Eles sabem por que essas pessoas estão falando em línguas? Porque Joel profetizou que todo mundo iria receber o Espírito e profetizar. E por isso eles estão falando em línguas. É uma explicação qualificando o que é falar em línguas. É profecia. Então, essas profecias, Deus falando por meio de profecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era uma coisa restrita a poucas pessoas. E quase sempre homens. E agora, todos os modos de comunicar o conhecimento de Deus na Antiga Aliança, seja visões, seja sonhos e outras coisas assim, todos esses modos de conhecer Deus na Antiga Aliança, de comunicar a palavra de Deus, são abertos para toda classe de pessoas, sobre toda a carne, falando aqui sobre o povo de Deus, não sobre o mundo inteiro, sobre toda a carne, sobre toda a classe, velho e jovem, homens e mulheres, todo mundo agora tem acesso a este conhecimento, a esta revelação de Deus. E Moisés sonhava daquele dia. Você se lembra? Quando os 70 receberam o Espírito Santo, os anciãos escolhidos receberam o Espírito Santo, e 2 deles estavam, talvez foram os brasileiros, eles chegaram atrasados. E eles receberam no arraial a benção que os outros estavam recebendo na reunião, não é? E o povo ficou, que isso? Né? Então Moisés disse, bom, que todo o povo de Deus fosse assim, fosse profeta recebendo o Espírito Santo. E este anseio de Moisés, este sonho de Moisés, se cumpriu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo caiu sobre a igreja inteira. Todo mundo. Na época de Moisés, não tinha as Escrituras. O povo dependia de profetas para saber a vontade do Senhor. E muitas pessoas acham, rapaz, teria sido tão legal viver naquela época quando Elias e Eliseu chegavam e pregavam assim, de Deus mesmo, assim, inspirado, não como aqueles pastores de hoje que só falam coisas, mas muitas vezes até, se não é bobagem, é coisa meio fraca. Só que naquela época, profetas pregando e falando inspirados, cada palavra sendo de Deus.
E as pessoas pensavam, puxa, a vida seria tão bom. Mas não era. De forma alguma não era. Porque o profeta Elias só estava em um lugar por vez. E tinha o povo de Deus espalhado no país inteiro. E foi muito pouco o acesso do povo às palavras vivas vindo diretamente do Senhor. E não tinha muita coisa escrita da revelação sagrada. Então, nós somos muito mais abençoados. Nós temos toda a palavra profética e apostólica registrada e acessível. Nós temos uma bênção que até Moisés teria inveja da gente. Que até ele estava profetizando, não para ele, mas para nosso proveito, como diz o apóstolo, que eles estavam os profetas estavam profetizando para nosso proveito, não para o proveito deles. Então o Espírito Santo vem para lembrar aos apóstolos as palavras de Jesus. Uma vez que temos as palavras de Jesus registradas, nós temos uma perfeita revelação da vontade de Deus. Todo mundo tem acesso ao conhecimento que vem de Deus. Vocês se lembram que Jesus falou sobre isso em João, né? Que uma das funções ou atribuições do Espírito Santo, que ele vai lembrar vocês tudo que eu falei a vocês. Ele fala aos discípulos. Jesus ensinou durante muitos anos. Aí eles receberam uma ajuda que todo mundo gostaria de receber na hora de uma prova, depois de 3 anos de estudo. O próprio Deus, Espírito, vai encher vocês e vai lembrar vocês tudo que eu ensinei a vocês. Uma lembrança perfeita do ensino de Jesus. E eles registraram este ensino de Jesus nas páginas do Novo Testamento. E nós temos, então, este ensino diretamente de Jesus e do seu Espírito. Então, pela unção do Espírito Santo, tem conhecimento, tem um grau de conhecimento, um contato com a palavra pura de Deus que o povo do Antigo Testamento só poderia sonhar. Veja a primeira carta de João 2:20, por exemplo. Leia, por favor. E vós tendes a unção do Santo, a saber tudo. Então, unção do Espírito para saber. 27 também, por favor. E a unção que vós recebeste dele, e em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e em verdadeira e não em mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Pronto. Então, isso é um cumprimento de Jeremias 31, verso 34, onde o profeta diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias falando sobre o dia quando o povo vai ter um conhecimento íntimo de Deus, porque o próprio Deus estará habitando, fazendo moradia dentro deles. E o Espírito da verdade estará neles. Isso não é uma prova que nós não precisamos de ouvir pregações ou não devemos estudar a Bíblia, né? Porque o apóstolo fala em Efésios 4, por exemplo, sobre este mesmo Espírito da verdade que nos ungiu para que nós não precisamos ser ensinados por ninguém. Este mesmo Espírito da verdade, ele constituiu como dons do Espírito profetas e também mestres, evangelistas e mestres, para nos ensinar, nos fazer crescer no conhecimento de Cristo. Então, não é uma coisa de nós termos um conhecimento que, como se fosse, caísse como relâmpago do céu, ou seja, alguma coisa inerente em nós, que nós não precisamos de nenhum ensino da palavra. Mas o fato é que o conhecimento de Deus, o acesso à palavra de Deus e a revelação acerca de Deus e suas obras está dentro do alcance de todo membro da igreja na nova aliança. Por quê? Porque ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele participa na unção dos ofícios de Cristo. Continuando, Pentecostes
e a festa das primícias. Se nós formos para Levítico 23, este capítulo fala sobre as várias festas e assembleias santas. Verso 10 fala sobre... Sou em Deuteronômio, eu estava querendo... Quem mudou as palavras na minha Bíblia? Levítico aqui. Verso 10 fala sobre as primícias. Veja verso 10. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá um molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, no domingo, o dia imediato ao sábado é o domingo. E no dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto. Tá bom. É um feixe, Então, o que acontecia? No início da colheita, da ceifa, do processo de ceifar, as primeiras coisas cortadas, as primícias dessas coisas cortadas do campo, crua, foram levados para serem movidos perante o Senhor. Então, o povo, que é um povo agrícola, este povo, em todo momento da sua atividade profissional de cada dia, está fazendo tudo com a atitude de sacrifício ao Senhor. E nós podemos aprender muito disto. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa em nossa atividade profissional dia a dia? Aí, depois de 50 dias, vem Pentecostes. Contareis, verso 15, contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres um molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Mas veja aqui, dessa vez não um molho, não um feixe, mas essa vez trareis 2 pães para serem movidos. Por quê? Bom, veja, em primeiro lugar, que, de novo, é um domingo, ok? E nós podemos ver, eu não me lembro que... verso 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Opa, o que estou acontecendo aqui? O povo de Israel no Antigo Testamento tendo um culto no domingo. Interessante. Então, eles estão cultuando no domingo uma santa convocação, sendo até mais fiéis para guardar o domingo do que muitos que se dizem evangélicos hoje em dia. E eles o levam para o Senhor uma oferta não de um feixe, mas de pães. Por quê? No início da ceifa, da colheita, dando as primícias das coisas cortadas. No final da época da colheita, dando as primeiras coisas produzidas pelas coisas ceifadas. Os primeiros produtos. Pronto. Lembrando disto, vamos agora para o Novo Testamento. Cristo se ressuscitou no dia imediato ao sábado da semana da Páscoa, depois da Páscoa. Okay? Então ele se ressuscitou dentre os mortos no dia das primícias, quando o sacerdote estava movendo perante o Senhor o primeiro feixe, a primeira coisa da colheita, a primícia. Vai para 1 aos Coríntios, capítulo 15, por favor, verso 20. Leia, por favor. Ok, então Cristo é chamado as primícias. Interessante, não é? Porque ele se ressuscitou no dia das primícias, no início da colheita. A primeira coisa da colheita sendo ofertada a Deus. E 50 dias depois, quando o povo de Deus iria levar para Deus um sacrifício dos primeiros produtos da colheita, os primeiros pães cozidos, o que acontece? Bom, nós temos o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado e vem dentro da igreja a primeira remessa, a primeira consequência, os primeiros frutos da pregação de Cristo. Está vendo
a conexão aqui. Nada é aleatório aqui. O Espírito Santo está cumprindo muitas sombras, muitos tipos, muitos sinais do Antigo Testamento estão sendo cumpridos aqui. De uma forma muito linda. Então, Lucas, ele nos apresenta, ele retrata o Pentecostes como um evento com um rico significado histórico redentivo. Pentecostes não é uma coisa à toa. Está cumprindo muitas coisas do Antigo Testamento. No Calvário, sombras, tipos e promessas do Antigo Testamento foram cumpridos, mas também no dia de Pentecostes. É um cumprimento. E é uma obra da história da redenção, igualmente única quanto ao nascimento e à morte na cruz, a ressurreição, a ascensão de Cristo. São coisas que não são repetidas. Da mesma forma, Pentecostes não é repetido da forma que aconteceu aqui, registrado na Escritura. Do outro lado, da mesma forma que o nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo tem consequências significativas e contínuas até hoje para a Igreja de Cristo também, Pentecostes não é apenas alguma coisa lá no passado, mas tem consequências significativas para a Igreja moderna. Ok, vamos tratar as informações sobre João em 20 minutos. João 20, 21 até 23. Alguém pode ler? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, são eles perdoados. Se lhes retiverem, são retidos. Bom, os liberais, eles leem isso e dizem, tá vendo? Tinha, assim, várias histórias sobre Jesus, incluindo uma história na igreja primitiva sobre uma dádiva do Espírito. E Lucas criou a história muito interessante de Pentecostes. Mas João pegou o mesmo tema e o Pentecostes de João, nós temos aqui em João 20. Isso é, assim, ele, do seu jeito, do jeito que ele acha interessante, ele coloca esta história. Esses liberais que não acreditam em nada da historicidade da Sagrada Escritura. É meio coisa que enjoa, que é uma coisa nojenta, de fato. Né? Que eles são tão incrédulos que não acreditam. Lucas, conscientemente, declara que ele não está tirando nada da sua cabeça, mas ele, nos primeiros versículos do livro de Atos, ele fala sobre a pesquisa que ele fez e que ele está escrevendo, de fato, conscientemente a história. Ele não está inventando coisas ou falando historinhas, contas de fadas. Né? Então, nós não podemos recorrer para este artifício para entender que João 20 é o Pentecostes de João. Né? Veja Lucas, estava olhando Atos, mas em Lucas capítulo 1, ele diz, igualmente a mim me pareceu bem, verso 3, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. Lucas é historiador, ele não é contador de fábulas. Ele dá-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Não é contador de fado, né? De fábulas. É um historiador movido pelo Espírito Santo. Então, o que está acontecendo em João 20? Porque Jesus está realmente, de uma certa forma, comunicando o Espírito aos discípulos. Será que é um mini Pentecostes? Será que é uma coisa antecedendo o Pentecostes? Bom, Jesus deixou claro, no mesmo livro de João, que ele tinha que sair, que partir para o Espírito Santo vir. João 16, verso 7, ele afirma isto. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Então, Jesus, alguns capítulos antes, e João é um homem inteligente, ele sabe muito bem que Jesus falou que ele tem que ir embora para o Espírito Santo vir. Então, não é esta vinda do Espírito Santo que Jesus estava falando. Não é isso, não é Pentecostes acontecendo aqui. O que está acontecendo, de fato, é que Jesus está comissionando, esta palavra existe? Comissionando os seus apóstolos, ele está ungido para seu ofício, capacitando. Vocês devem lembrar que eu tenho repetido várias vezes, que nós muitas vezes temos uma ideia, um conceito unidimensional da obra do Espírito Santo. Só pensando, por exemplo, de ele atuar na área de regeneração. Ou, hoje em dia, muitos pentecostais pensando só nele agindo nos sinais e maravilhas, por exemplo. Não. O Espírito Santo, ele tem muitas atribuições. E nós já tratamos muitos desses nas aulas anteriores. E aqui nós temos algo que já acontecia no Antigo Testamento, o Espírito Santo para capacitar as pessoas no seu ofício. Agora, João 7. Vamos para João 7, verso 37. Onde João escreve alguma coisa que, hoje em dia, um pastor escrevendo coisa dessa seria despojado e caçado como herege. João 7, verso 37. Onde o apóstolo escreve o seguinte. No outro dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Uma clara referência que o fato que Jesus tem que ser glorificado para depois o Espírito ser dado. Só que o grego diz, literalmente, o Espírito até aquele momento não era. Não era. Ele não era, ele não estava. Não era. Que claramente não está falando que o Espírito não existia, porque João já falou tantas vezes do Espírito Santo antes desse momento. Mas ele não estava presente naquele momento como ele estará presente desde o dia de Pentecostes em diante. Ele estava presente de uma forma diferente, em outra capacidade, não na capacidade de habitar no crente. Isso iria acontecer. Do seu interior fluirão rios de água viva quando? Isso se referindo ao Espírito, que isso vai acontecer depois de Jesus ser glorificado, que os crentes vão receber esta bênção de ter o Espírito fluindo de dentro para fora deles. Plenitude, né? Bom, eu preferiria não usar essa palavra nesse momento, mas é de ser realmente cheio do Espírito e derramando o Espírito da vida deles. Espírito e cruz. Jesus é a rocha golpeada, diz Ferguson, da qual sai água. Vocês se lembram de Moisés no deserto, é? Êxodo 17, quando ele bate na rocha e sai água. E Paulo fala em 1 Coríntios 10 que o povo de Deus no deserto bebia da rocha que estava seguindo a eles. E esta rocha era Cristo. Okay? Jesus é o novo templo do qual flui água vivificante. Ezequiel 47 fala sobre o templo novo, o templo da nova dispensação. E este templo, saindo do templo, tem água abundante, e esta água é tão pura, tão limpa, que vivifica tudo que toca esta água, fica cheio de vida. Então, isso é uma referência, Jesus e fluindo dele o seu Espírito. Jesus é o templo, não é? O templo de pedras foi destruído e Jesus é o templo e nele a igreja, porque Jesus cabeça, a igreja é o corpo. A igreja até compartilha com Jesus o fato de ser o templo, a moradia do Espírito Santo. Você já parou para pensar sobre isso? Da mesma forma que seu Espírito, o seu Espírito, meu Espírito,
habita em nossa cabeça e nosso corpo. Nosso corpo, cabeça e o resto do corpo é o templo, a moradia do nosso espírito, não é? Da mesma forma, Cristo e a igreja têm um espírito. O espírito que vivifica o homem, Deus, Jesus, é o mesmo espírito que enche a igreja. E por isso Paulo diz, a igreja é templo do Espírito Santo. E por isso Paulo diz em outro lugar, vós sois templo do Espírito Santo, no sentido de que cada um de nós, por consequência de sermos pedras vivas neste templo, nós também participamos individualmente nesta bênção, neste benefício. Agora, Ferguson também menciona a água e sangue fluindo do lado de Cristo na cruz e fala sobre o sangue, falando sobre perdão, e a água, uma referência ao Espírito. Bom, tem alguns comentaristas que acham isso válido e outros não. Eu acho interessante, mas eu não talvez seria pregar com esta aplicação. Mas é uma coisa interessante. Agora, Lucas, então, enfatiza o progresso histórico-redentivo da vinda do Espírito Santo. O cumprimento do Antigo Testamento. João enfatiza, em sua abordagem, o Espírito Santo sendo recebido pela fé. Em João 14 até 16, aponta 4 aspectos do ministério do Espírito Santo nesse sentido. E ele vai tratar de convicção e conversão, em segundo lugar, inspiração, em terceiro lugar, comunhão, em quarto lugar, processão. Ok. Coloque seus cintos. Vamos acelerar. João 16, 7 até 11. É aplicado, ou deve ser aplicado, no contexto histórico-redentivo primeiro. Vamos para João 16, 7 até 11. Muito conhecido, 7 até 11. Quando ele fala que o Consolador, e verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier. Agora, muitas vezes nós pegamos esse texto e aplicamos logo para hoje. Tudo bem, tem aplicação para hoje, mas devemos, em primeiro lugar, aplicar no dia de Pentecostes. Porque quando ele vier, ele vai fazer essas coisas. Então, a primeira aplicação é no dia de Pentecostes. Devemos tomar cuidado de não ser biblicistas, de pegar um texto arrancado do contexto histórico redentivo e logo aplicar para a igreja de hoje. Tinha um significado no contexto histórico imediato. E devemos primeiro ver isto e também as consequências para nós hoje. Isso vai ser até uma aplicação mais rica. Então, quando Pedro prega no dia de Pentecostes, nós vemos essas coisas acontecendo. Nós vemos... Como? Nós vemos, de fato, o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos o povo ouvindo que vós crucificastes, estamos sendo convencidos. Nós lemos a respeito da justiça de Cristo. Deus o ressuscitou, que foi uma declaração de Deus de que este homem não merece nenhuma morte. O pecador, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não ficou na morte. Por que não? Porque ele é justo. A ressurreição dele foi uma declaração da sua justiça. E também fala sobre o juízo, porque pela morte e pela ressurreição Jesus derrubou o diabo e venceu a morte e pagou cabalmente o pecado. Ele cumpriu o julgamento de Deus que nós merecíamos. Então, nós vimos já em Atos capítulo 2 a convicção do Espírito Santo funcionando, porque quando Pedro prega esta pregação, o Espírito Santo faz exatamente isto que Jesus fala em João 16, e o que acontece? Eles são cortados, Atos 2, 37, eles compungiu-se-lhes o coração, eles ficaram tocados profundamente, convencidos dos seus pecados contra o Filho de Deus aqui na terra. E eles então recebem a justiça de Cristo pelo arrependimento e pela fé. Nós podemos
podemos também ver Atos 24, verso 25, onde nós vemos o Espírito Santo também agindo em termos semelhantes àquilo que Jesus fala em João 16. Em Atos 24, 25, Ferguson não menciona, mas eu achei interessante. Paulo está conversando com Félix, e veja o que ele está falando, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, que é o contrário do pecado, assim, domínio próprio é dominar nossas cobiças e nossas coisas erradas, justiça, domínio próprio e juízo vindouro, as coisas parecidas com João 16. Agora, Félix ficou amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu estiver vagar, chamar-te-ei. Quer dizer que o Espírito Santo, parece que nenhuma conversão aconteceu aqui, mas o Espírito Santo aplicou e cortou e tocou o coração dele. Ele ficou tocado por essas, convencido de fato dos seus pecados e ficou com medo. Aí não queria ouvir mais, porque ele sabia que iria mudar a sua vida se ele continuasse ouvindo. Inspiração, eu não vou entrar nesse assunto, porque todos nós, eu acho, conhecemos muito bem. Bom, é interessante que em João 14, Jesus diz que as palavras dele vêm do Pai, ele comunica aos discípulos e o Consolador vai lembrar aquilo que ele falou. E depois, posteriormente, eles registram as palavras de Jesus, por meio do Espírito Santo, essas palavras que vêm originalmente do Deus Pai. E este mesmo Espírito guia para dentro de toda a verdade. Isso é uma promessa para os apóstolos, em primeiro lugar. E nós não devemos dizer, vamos jogar nossas Bíblias no lixo, porque o Espírito vai me guiar em toda a verdade. Isso é uma coisa completamente equivocada. Porque até os apóstolos recorriam para a palavra escrita. Eles não diziam à igreja, confie no Espírito para guiar você em toda a verdade. Não, mas eles disseram, não, que esta carta que eu escrevi seja lida também nas outras igrejas. A palavra tem que ser conhecida, pregada e vivida. E pela palavra que Deus fala. Comunhão, Jesus, ele volta para seus discípulos na pessoa do Paráclito, João 14, 18. Ele diz, isso é bom que eu vá, porque assim vocês vão ter o Consolador com vocês. E esta comunhão é intensa e profunda. Veja João 14, verso 20. João 14, 20 diz o seguinte, naquele dia, quando o Consolador vier, vós conhecereis que eu estou meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja esta comunhão profunda entre Deus Pai, Deus Filho e nós. Quando o Espírito vem. Está vendo a Trindade de novo? Pai, Filho, Espírito. E comunhão entre um Deus Santo e um pecador transformado pelo poder de Deus. Agora, Cristo se tornou Espírito vivificador, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 45. O Espírito Santo, depois de Pentecostes, habita nos crentes como o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Veja isso. O Espírito estava presente na concessão de Jesus. Como cabeça da nova criação, ele ungiu Cristo no seu batismo, dirigiu Cristo em suas tentações, deu poder a Cristo em seus milagres, fortaleceu Cristo em seu sacrifício, Hebreus 9, 14, tem essas referências na aula anterior, vindicou Cristo na sua ressurreição, e agora este Espírito de Jesus, que por meio de todo esse trabalho se identificou tanto com Jesus, que como nós falamos a última vez, tem uma identificação profunda entre a obra do Espírito e a obra de Cristo. Então, este Espírito de Jesus agora habita em nós. E Abraham Kuyper fala sobre isso, e ele faz uma colocação bem interessante. Ele diz, o homem pecador precisa de uma santidade humana. Uma santidade de um anjo não cabe, não é o requisito necessário. Nós, seres humanos, precisamos de uma santidade humana. E o Espírito de Emmanuel, que como Filho de Deus e Filho do homem tem a santidade requerida, este Espírito
de Jesus aplica a santidade dele nos crentes. Porque quem é o único ser humano na história do universo que perfeitamente cumpriu toda a lei de Deus e agradou a Deus? É Jesus. E o Espírito deste homem perfeito habita em todo crente. É o Espírito especificamente do homem Jesus. Eu não estou dividindo Jesus em homem e Deus aqui, mas estou enfatizando a natureza humana. É o Espírito que habita no Deus homem Jesus, que está em nós, que somos crentes. Então nós temos um Espírito e estamos sendo refeitos e transformados, como eu falei a última vez, de glória em glória conforme sua imagem. Por isso, então nós entendemos o que ele fala em João 16, verso 14, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo glorifica Jesus como? Aplicando e executando e aplicando todas as riquezas, todos os benefícios de Cristo, o Messias glorioso e vitorioso, aplicando esses benefícios em todo mundo que pela verdadeira fé é unido com Cristo. Cristo, sempre é Ele. O Espírito Santo glorifica a Ele. Uma tristeza que hoje em dia a igreja moderna nem fala muito sobre Cristo quando fala sobre o Espírito. Ok, também tem processão, mas o tempo acabou. Eu iria falar sobre o filioque, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas não temos tempo. O ministério, encerrando, o ministério do Espírito Santo aponta a glória da comunhão que cristão tem com seu Deus. Nossa comunhão no Espírito é com o Pai e o Filho. Vamos ler um último versículo. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. Primeira carta de João 1, verso 3, que diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós lembramos que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, verso 14, fala que esteja convosco a comunhão do Espírito Santo. É como nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. É o Espírito deles, que procede deles, que vem habitar nossos corações e que nos liga. Homem justificado, homem renovado pelo poder de Deus, é ligado com o Deus Santo, com o mesmo Espírito que liga Pai e Filho em infinito e divino amor. Uma coisa que não dá para entender. É tão linda.